Mas antes de começar, só queria dar um aviso. Eu e a Ana vamos dar um recesso aí, né? Vocês devem imaginar. E já a partir do sábado que vem, aí vai o Christian e, claro, meu pai e minha mãe vão estar aí para cuidar de tudo, tá? O Christian é que vai estar ministrando, trazendo os estudos, já tem aí uma série preparada. Então, a única coisa que eu peço para os irmãos é que estejam orando, né? Que a gente vai estar aí numa fase de adaptação, de tudo novo. Só a graça, só o Senhor para cuidar de tudo, tá? Vamos sentir muita falta dos irmãos. Bom, vamos lá. Lucas 19, verso 9 e 10. Lucas 19, verso 9 e 10. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado pela redenção que encontramos em Ti, Senhor. Obrigado pela obra do Senhor, bendita nas nossas vidas. Obrigado pelo encontro que o Senhor marcou conosco. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado por trabalhar no nosso coração, na nossa mente, nos mostrar a verdade e os Teus caminhos. Pai, que essa noite esta palavra venha a edificar a nossa fé, venha nos santificar, venha falar conosco e nos preparar mais e mais para Ti mesmo. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, certa vez Jesus, na casa de um homem, declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Que linda declaração do Senhor, não é mesmo? Imagine você, se na sua casa você ouvisse esse brado do Senhor, se isso ecoasse dentro da sua casa. Hoje, nesta casa, houve salvação, porque estes também são filhos de Abraão. Ser filho de Abraão, o que isso representa? Ser filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. O que será que o Senhor desejava dizer com isso? Quando ele declara isso na casa desse homem. Basicamente, irmãos, isso representa a verdadeira e única experiência de salvação. Preste atenção, quando Jesus declara estas palavras naquela casa, o Senhor, na verdade, demonstrava que um homem que estava perdido, naquele momento, naquele exato momento, alcançava no Senhor o reino dos céus, a vida, a filiação e a herança em Cristo Jesus. Só para ajudar a gente a entender isso, olha só, há alguns textos na palavra que demonstram isso. Por exemplo, Mateus 8:11. Diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Outro texto, Mateus 22:32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Outro texto, Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então eu pergunto, o que é uma verdadeira experiência de salvação, irmãos? Salvação é tomar lugar no reino dos céus, à mesa com Abraão. Jesus disse isso. Salvação é alcançar vida no Senhor, ou seja, estar vivo aos olhos do Senhor, pois Ele é Deus de vivos e não de mortos. Salvação é ser de Cristo
e herdeiro segundo a sua promessa. Quando o Senhor declara a alguém, este também é filho de Abraão, o Senhor, de outro modo, está falando tudo isso sobre aquela pessoa. Este também é filho de Abraão. Esse tomou lugar à mesa no reino dos céus. Esse, aos olhos de Deus, é vivo. Esse é de Cristo e herdeiro segundo a sua promessa. Profundo, né? Irmãos, então vamos lá. Repara só a declaração que o Senhor faz na casa daquele homem. Hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Bom, a pergunta agora é a seguinte: como foi que essa salvação de fato aconteceu naquela casa? Quais atitudes ou acontecimentos, levaram o Senhor a declarar estas palavras à vida daquele homem naquela casa? Esse brado ecoou dentro daquela casa. O que levou o Senhor a fazer isso? Com certeza algo acontece antes para que leva o Senhor a declarar isso, né? O que será que acontece? O que será que aconteceu que levou o Senhor a declarar isso? Vamos ver. Volta lá para Lucas 19, verso 1 a 4. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Essa história já começa com um fato muito curioso. Observe, no início, onde Jesus entra, Lucas relata aqui, diz a palavra, entrando em Jericó. Quem entrando em Jericó? Jesus, Atravessava Jesus a cidade. Qual que é a importância desse fato aqui nesse relato? A importância aqui é enorme, irmãos. Entrou Jesus em Jericó. Para quem não sabe, naquela época Jericó era vista como um lugar, uma cidade de maldição. Aos olhos dos judeus, dentro da história dos judeus, Jericó era um lugar de maldição. Por quê? Isso não era à toa, tá? Não foi algo assim que criou dentro de uma crendice, vamos dizer assim. Há um fato dentro da palavra, relatado na palavra, que demonstra o porquê isso acontecia. Porque os judeus olhavam para essa cidade, para esse local, e achavam ali um lugar de maldição. Eu vou resumir para vocês. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando Josué traz o povo do deserto e entra na terra prometida, Josué é usado por Deus e vai tomando várias cidades, entre elas Jericó. Deus acaba devastando Jericó através da vida de Josué e dos soldados. Jericó é totalmente destruída. Quando o Senhor toma aquela cidade por meio de Josué, o que acontece? Josué diz algo sobre aquela cidade, só para você ter uma ideia. Josué 6, verso 26, disse assim, Josué dizendo, olha só, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Irmãos, o que acontece com Jericó quando ela foi tomada por Israel? Jericó, de certa forma, é marcada por uma palavra de maldição. Josué disse, maldito do Senhor seja o homem que levantar ou reedificar essa cidade de Jericó. Então, sobre aquela cidade, Josué lança uma sombra, irmãos. Lança uma maldição sobre ela. Maldito o que reedificar essa cidade. Por que esse ponto é importante aqui nessa história que a gente está vendo de Lucas? Por que esse fato é importante? Irmãos, note bem,
Jesus entra e atravessa um lugar marcado e reconhecido por maldição. Foi em uma casa, neste lugar, certo? Foi em uma casa, neste lugar, Jericó, que aconteceu o quê? Salvação. Aonde que o Senhor realizou salvação? No Jericó. Uma terra maldita. Uma terra marcada por maldição. Irmãos, isso é lindo. Pense comigo, o que Jesus foi fazer em Jericó? O que ele foi fazer lá? Será que ele não sabia disso? Será que ele não sabia desse fato? Hã? Lógico que sabia, né? Hã? Por isso que ele foi, né? Irmãos, o que o Senhor foi fazer lá? O Senhor foi buscar e salvar o perdido. Aonde? Jericó. Lugar marcado por maldição. Irmãos, ali de fato o Senhor, o Filho do Homem, foi buscar e salvar o perdido. Bom, acompanhe, Lucas continua a história, né? Esse é só o primeiro fato. Volta para Lucas, agora verso 2 ao verso 4. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Atravessando Jesus a Jericó, irmãos, diz a palavra que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Surge agora na história um novo personagem, né? Um homem chamado Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Segundo Lucas, Zaqueu era um maioral dos publicanos e também um homem rico. Ou seja, Zaqueu foi um dos maiorais dos coletores de impostos do Império Romano lá em Israel. Esse homem, diz a palavra, procurava ver quem era Jesus. Aqui a gente precisa entender o que Lucas quer dizer com tudo isso, com todas essas informações. O que será que a palavra quer nos dizer com todas essas informações? Né? Tudo isso que Lucas descreve sobre Zaqueu tem um significado. Isso representa algo. Bom, para seu conhecimento, o que era um publicano naquela época? Exatamente. Em resumo, o publicano, né, os publicanos, na época, eram cidadãos locais, no caso aqui judeus, tá? Selecionados pelo Império Romano para o quê? Coletar e cobrar impostos. Em todas as províncias do Império Romano, isso não era só em Israel, os romanos selecionavam cidadãos locais para servirem como coletores e cobradores de impostos. Então, o que era um publicano? Aqui em Israel, era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Para quê? Para cobrar e coletar impostos. Na época, irmãos, os publicanos geralmente eram conhecidos e marcados, será por quê, né? Por suas rapinas e extorsões. E eram vistos como ladrões e gatunos. Mais ou menos. Mais ou menos, é. Todos eles, todos os publicanos, eram odiados entre os judeus, porque eram vistos como traidores. Para você ter uma ideia do sentimento que o judeu tinha a respeito do publicano naquela época, pense no sentimento que se tem hoje quando nos deparamos com um político rico aumentando e cobrando impostos. O que você pensa quando você vê um político rico? Já tem uma coisa estranha, né? Político rico aumentando e cobrando impostos. Pense nisso. Bom, irmãos, provavelmente esse seria o sentimento, talvez até muito pior. Então, quando eu olhava para um publicano, quando você via um publicano,
você via um sentimento não muito legal. Bom, estamos falando aqui, irmãos, de um homem definitivamente mal visto. Zaqueu, com certeza, ele era odiado e desprezado por seus compatriotas. Além de ser publicano, que já era muito ruim aos olhos dos outros judeus, além de ser um publicano, ele ainda era o quê? O maioral deles. Ele era o mais importante de todos os publicanos. Era o fiscal dos fiscais. E ainda era rico. Ou seja, muita coisa, né? Para que os outros não gostassem dele, né? E outra coisa, né? Mais um detalhe. Esse homem ainda morava onde? Em Jericó. Lugar de maldição. Dá para perceber e imaginar a condição desse homem diante dos outros? Ele podia ser rico, mas ele também tinha um monte de problema. Ele podia ter dinheiro, mas era odiado. Era visto como um traidor. Era visto como um gatuno, como um ladrão. Será, né, a marca sobre a vida desse homem. E vivia ainda num lugar de maldição. Bom, irmãos, embora toda essa fosse a condição de Zaqueu, observe, eis que esse homem faz algumas coisas muito significantes. Versos 3 e 4 diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Embora a condição desse homem fosse totalmente desfavorável, sendo ele mal visto e morando ele num lugar de maldição, esse homem traz aqui uma lição, né? É verdade, Zaqueu morava num lugar de maldição e provavelmente era um traidor, gatuno e ladrão. Provavelmente. Mas, irmãos, contudo, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Irmãos, em Jericó, Jesus buscava o perdido, certo? Em Jericó, Jesus buscava salvar o perdido, mas eis que um perdido procurava ver Jesus. Quando essa combinação acontece, pode esperar, algo da parte do Senhor vai acontecer. O Senhor busca salvar o perdido, mas o perdido procura o Senhor. Quando essa combinação acontece, pode esperar, algo da parte do Senhor vai acontecer. Lucas descreve: eis que este homem Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Irmãos, eis aqui um momento, uma atitude decisiva na vida de Zaqueu. No inglês, há uma expressão que descreve momentos como este. Uma expressão chamada turning point. O que significa? Ponto de virada, ponto decisivo, ponto de grande mudança. Zaqueu estava prestes a uma grande mudança na sua vida. Por quê? Porque ele procurava ver Jesus. Provavelmente Zaqueu nem sequer imaginava como essa atitude um dia faria diferença em sua vida. Provavelmente. Ele sequer imaginava como essa atitude, procurar ver Jesus, faria diferença na sua vida. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas olha só, no verso 3, a palavra diz que ele faz outras coisas também. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Olha que curioso. Olha só, irmãos. Além de tudo que já falamos sobre Zaqueu, que já não é pouco, né? E é bem desfavorável, esse homem ainda tinha um problema a mais na sua vida. Que problema era esse? Diz aí, Zaqueu procurava ver Jesus, mas não podia. Zaqueu procurava ver Jesus, mas não podia. Por quê, irmãos?
Porque entre ele e Jesus, uma grande multidão. Zaqueu era um homem de pequena, diz aí a palavra, estatura. Irmãos, aqui uma lição e uma ilustração de algo muito importante para todos nós. Isso aqui é uma ilustração de um ensino espiritual. Zaqueu queria ver Jesus, irmãos, mas não podia. Quem disse que para ver Jesus vai ser fácil? Quem disse que seria fácil? Quem disse que para encontrar o Senhor não haveria dificuldades ou empecilhos? Irmãos, vocês querem ver Jesus? Querem ver Jesus? Então saibam disso, não é fácil não. Zaqueu aqui demonstra uma realidade que provavelmente atinge a todos nós. E eu já vou explicar por quê. Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia. Algo o impedia disso. Como uma barreira de separação, como um muro, algo estava entre ele e o Senhor. Ele não podia ver Jesus. Ele queria, mas ele não podia. No seu caso, Zaqueu era baixo e entre ele e o Senhor uma multidão. Irmãos, sem dúvida esse episódio da vida de Zaqueu nos traz uma lição. Que lição? Embora Jesus busque o perdido, embora o perdido procure a Jesus, ainda assim, entre Jesus e o perdido, algo que o separa um do outro. Quer que eu repita? Embora Jesus busque o perdido, embora o perdido procure o Senhor, entre o Senhor e o perdido, algo que o separa um do outro. Irmãos, há algo como uma multidão, como um muro que os mantém sem ligação, sem visão, sem parte um do outro. Isso é um fato. Há barreiras, há obstáculos, há desafios, há limitações que precisam ser rompidas, vencidas, se queremos de fato ver o Senhor Jesus. O que é salvação, irmãos? Salvação é exatamente o rompimento com essa separação. Algo que nos impede de ver, de ter contato. O que é salvação? É o rompimento exatamente desta separação. Zaqueu é uma figura que demonstra isso claramente para nós, irmãos. Na busca do Senhor, temos que romper com muitos obstáculos e muitas limitações. Às vezes em nós mesmos, como era o caso de Zaqueu, ele era de baixa estatura. Isso é uma figura, tá? Isso é um exemplo. E às vezes limitações e obstáculos externos. Havia uma multidão entre ele e o Senhor Jesus. E às vezes as coisas juntas, todas essas juntas. Bom, a pergunta é a seguinte: como romper com essas barreiras? Como esse homem rompeu com essas suas limitações? Ele queria ver o Senhor Jesus, mas ele não podia, porque ele era de pequena estatura e tinha uma multidão. Como que ele rompe com isso? Vamos ver o verso 4 mais uma vez. Nossa, o que está aqui? Acho que eu me perdi aqui. Bom, verso 4. Lucas diz assim: então, correndo adiante, subiam a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Olha que interessante. O que esse homem faz para vencer suas limitações, irmãos? Mas antes disso, diz a palavra que ele corre adiante, ou seja, ele se antecipa ao Senhor e à multidão. Ou seja, Zaqueu procura um lugar, irmãos, onde de fato é possível se encontrar com
com o Senhor Jesus. Irmãos, para ver Jesus não dá para ficar parado, não. Ficar vendo a banda passar. Tem que correr adiante, tem que se esforçar, tem que procurar o melhor lugar por onde o Senhor realmente vai passar. Foi assim que Zaqueu procurou superar suas limitações. Quase consigo ver aqui Zaqueu pensando aqui nesse episódio, irmãos. Provavelmente ele dizia assim consigo mesmo, aqui eu não consigo ver o Senhor. Não estou conseguindo ver daqui, deste lugar. Né? Aqui as minhas limitações impedem, eu não consigo ver. Bom, o que eu vou fazer? Preciso correr até onde eu posso ver o Senhor. Preciso estar onde eu posso ver o Senhor. O fato aqui importante é o seguinte, irmãos. Quando Zaqueu se vê diante das suas impossibilidades e limitações, o que ele faz? Zaqueu se move. Zaqueu se mexe. Zaqueu age. Tem atitude. Ele não fica lá parado, esperando ver o que vai acontecer. O que ele faz, irmãos? Ele se mexe. Irmãos, embora por graça o Senhor busque salvar o perdido, ainda assim é necessário que o perdido se mova. É necessário que o perdido tenha atitude diante do Senhor. De certa forma, o Senhor espera isso de todos nós. O Senhor busca o perdido? Hã? O Senhor busca salvar o perdido? O perdido procurava ver Jesus, mas não era suficiente. O perdido precisou fazer o quê? Correr. Correr em direção ao Senhor. Onde ele podia ver o Senhor. No lugar que ele ia encontrar o Senhor. Irmãos, isso é fundamental. Tudo isso está dentro do plano de salvação e do processo de salvação. Eu perguntei para vocês no começo, quais os acontecimentos aconteceram que levaram o Senhor a dizer lá na casa desse homem, houve salvação nessa casa. Aqui tem um acontecimento. Esse homem corre adiante, porque ali havia de passar. Aqui eu não posso ver, ali eu vou ver. Bom, tem mais. Além de correr adiante, Zaqueu ainda faz algo mais para superar suas limitações. Que o superar. Vamos lá, Jana, o que é? Verso 4. Muito bem. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Eis aqui novamente uma ilustração, irmãos, de uma condição indispensável dentro do plano de salvação. Zaqueu, para ver Jesus, corre adiante, mas então, depois disso, o que ele faz? Zaqueu, diz Lucas, sobe. Aonde? Em uma árvore chamada sicômoro. Uma árvore, irmãos, de ramos fortes, raízes profundas, chamada sicômoro. Quantos aqui querem ver Jesus? Hã? Quantos aqui querem ver Jesus? Então ouça o que eu vou te dizer. Quer ver Jesus? Precisa subir na árvore. Qual era o lugar que esse homem conseguia vencer suas limitações e de fato ver e enxergar Jesus? Na árvore. Irmãos, esta é a atitude se todos nós quisermos de fato ver a Jesus. Todos nós precisamos tomar essa mesma atitude se realmente queremos ver Jesus. Provavelmente você já sabe o que isso significa, mas o que isto significa? O que isto representa, esta atitude desse homem? O que isso ilustra para nós, irmãos? Eis aqui uma figura da cruz, irmãos. Eis aqui uma figura da cruz. O Evangelho, irmãos, é claro sobre isso. Para aqueles que querem ver Jesus, então eis o lugar do ponto de encontro entre Jesus e o perdido, irmãos. Entre Jesus e o pecador. A cruz. O próprio Jesus é quem determinou isso, que fosse assim.
Ele disse assim, olha, agora sim, eu tinha pulado aqui esse texto. Nossa, me perdi todo aqui, mas beleza. Aqui. Jesus dizia a todos, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer estar comigo, se encontrar comigo, andar comigo, só tem um lugar para que isso possa acontecer. Tome sua cruz e me siga. Irmãos, a gente precisa ter consciência disso. Se não tomarmos a nossa cruz, não é possível seguir o Senhor. Se não tomarmos a nossa cruz, perdemos o Senhor de vista. Sabia disso? Quer ver o Senhor? Toma a cruz e siga. Se você não tomar a cruz, você perde o Senhor de vista. Sem a cruz, irmãos, não há rompimento com as barreiras de separação entre nós e o Senhor. Não há. Onde esse homem rompe com as suas limitações? Subindo lá no sicômoro. Isso ilustra o que, irmãos? A cruz. Onde nós rompemos as nossas limitações. A nossa separação, irmão. Aonde? Na cruz. É tomando a cruz. É na cruz que vemos, que encontramos e podemos seguir ao Senhor. É tomando a cruz, é na cruz que posso ouvir o Senhor, que posso estar com Ele e posso ir após Ele. Zaqueu ilustra essa experiência de salvação com o Senhor. Foi subindo ao tronco forte daquela árvore que Zaqueu então encontrou com o Senhor, pôde ir após ele e teve sua vida realmente transformada. Eu digo isso sempre a você, irmão, sem cruz não há evangelho. Sem cruz não há salvação. A cruz é o lugar de redenção para o perdido. A cruz é o lugar de redenção para aquele que se encontra em um lugar de maldição. A cruz é o lugar para a redenção do ladrão, do publicano, do pecador e daquele que não sabe o que faz. Jesus na cruz disse, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. A cruz, irmãos, é o ponto de encontro entre o Senhor e o perdido. Onde que acontece, irmãos, o encontro desse homem com Jesus? Na cruz. Por quê, irmãos? Porque é na cruz que, de fato, irmãos, nos encontramos com Ele e seguimos a Ele. Guarde o que eu vou dizer, irmãos. Não seguimos o Senhor na religião e nem mesmo na igreja. Eu sigo o Senhor na igreja. Eu sigo o Senhor na religião, sou cristão. Irmãos, seguimos o Senhor na cruz. Sabe quem segue o Senhor? Quem está na cruz. Por quê, irmãos? Jesus não disse assim, se alguém quer vir após mim, então tome sua religião, venha à igreja e me siga. Jesus não disse isso. Se alguém quer vir após mim, tome sua religião, venha à igreja e me siga. O que o Senhor disse? O Senhor disse a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Percebe a diferença? Não seguimos o Senhor na igreja. Não seguimos o Senhor na religião. Seguimos o Senhor aonde, irmãos? Na cruz. Agora olha só. Olha como continua. Lucas 19, 5, 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Lucas diz aqui, quando Jesus chega àquele lugar. Olha essa expressão, irmãos. Aquele lugar. Que lugar? Né? Aquela árvore lá onde estava, onde?
Zaqueu, irmãos. Irmãos, somente naquele lugar específico Jesus achou o perdido. O perdido viu Jesus. Foi naquele exato lugar que o encontro aconteceu. Vocês não acham isso curioso? Hã? Não é curioso isso? Por que, afinal de contas, Jesus foi parar naquela árvore? O que Jesus tinha naquela árvore? Hã? O que o Senhor foi fazer em Jericó e foi parar lá numa árvore? Irmãos, é o lugar, né? O ponto de encontro. É o lugar que um e o outro se encontram. O que busca e o que procura. O que quer ver, né? E o que acha. O lugar do ponto de encontro. Então Lucas continua. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A palavra nos mostra que Zaqueu queria ver Jesus, certo, irmãos? Zaqueu queria o quê? Ver Jesus. Mas Jesus não queria só ver Zaqueu. Zaqueu queria o quê? Ver Jesus. Jesus queria o quê? Tinha algo a mais que Jesus queria, né? Jesus não só queria ver Zaqueu. Olha Zaqueu ali. Olha Zaqueu. Jesus queria o quê, irmãos? Queria ir à casa onde estava a vida, a intimidade de Zaqueu. Aqui outra lição, irmãos. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu, é conveniente que eu vá contigo lá para a sua morada, para o lugar da sua habitação, para o seu lar, para a sua vida, para a sua casa. Zaqueu. Irmãos, qual é a lição aqui? Quando a gente fala sobre salvação, irmãos, não falamos somente sobre o encontro com Jesus. O encontro com Jesus é só o começo, é o início. Jesus queria fazer parte da família dele, da intimidade. Salvação não se resume com o encontro com Jesus. O encontro com Jesus é o começo. Irmãos, Deus marcou um encontro conosco na cruz, mas convém que Ele vá para a nossa casa, convém que Ele vá para a nossa vida. Deu para entender? Deus marcou um encontro conosco aonde? Aonde que é o lugar do encontro? É na cruz. Mas, irmãos, salvação não se resume com o encontro. Deus quer ir para nossa casa. Convém que Ele vá também conosco lá para a nossa vida. Salvação é mais do que o encontro com Jesus. Salvação é dia após dia, tome a cruz e siga o Senhor. Salvação, irmãos, é vida com Jesus. Jesus tem que entrar na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus sonhos, nos seus desejos e principalmente no seu coração. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse, e não Zaqueu. Não foi Zaqueu que disse. Ô Senhor, vamos lá comigo para casa? Foi Jesus quem disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar aonde? Ficar aonde? Então, onde Jesus tem que ficar, irmãos? Convém que eu vá contigo, que esteja presente lá na sua casa, na sua vida. Convém. Daqui a pouco a gente já fala um pouco melhor sobre esse convém. Bom, irmãos, e Zaqueu? O que Zaqueu faz aí? Ele desce e Isso mesmo.
Zaqueu não perde a oportunidade. Verso 6 diz, desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, aqui outra lição que a gente pode aprender com Zaqueu. Quando Zaqueu sobe a árvore e se encontra com Jesus, o Senhor disse a ele, Zaqueu, convém que eu vá contigo lá para a tua casa. Então o que Zaqueu faz? Zaqueu a toda pressa recebe. Recebe. Não está aí, recebe, irmãos? Hã? Recebeu com alegria. Irmãos, Zaqueu recebeu a Jesus com alegria. Em outras palavras, seu coração se alegrou ao receber ao Senhor em sua casa, em sua vida. Ele não pensou e nem falou assim, tem certeza que o senhor quer ir lá? Ele recebeu a toda pressa. Irmãos, a oportunidade da salvação está passando. A gente tem que agarrar com toda a pressa. A toda a pressa. O Senhor quer ir conosco para a nossa vida, para a nossa casa? A gente tem que fazer igualzinho Zaqueu, sabe, irmão? Vamos que vamos. Com toda a pressa e com alegria, ele recebeu o Senhor. Ou seja, irmãos, ele leva o Senhor para a sua vida, para a sua casa. O que esse recebeu significa? Leva-o para a sua casa. Convém que eu vá para a tua casa. Recebeu com alegria. Irmãos, que maravilha é quando o coração do homem, do perdido, se alegra em receber ao Senhor. Que maravilha é quando Jesus é bem recebido por um pecador. Amados, pensa o seguinte, quem aqui quer estar onde não é bem recebido? Quem? Onde as pessoas não se alegram com a sua presença. Quem quer estar num lugar como esse? Por que com Jesus seria diferente? Jesus não quer estar em nenhum lugar onde ele não seja bem recebido. Jesus disse, convém que eu vá. E Zaqueu a toda pressa e com alegria o recebeu. Jesus não força ninguém. Ele não quer estar na vida de ninguém forçado. Convém que eu vá. Aí está lá Zaqueu, a toda pressa, recebe com alegria. Jesus quer corações que se alegram com a sua chegada. Jesus quer corações que em verdade o acolham. É assim que tem que ser, irmão. É assim que tem que ser. Como está nosso coração? Quando Jesus chega e fala, convém que eu vá, convém que eu entre, convém que eu faça parte. Como que a gente recebe isso? A toda pressa ou sem pressa nenhuma? Com alegria ou com outras coisas? Bom, para finalizar, Lucas 19, 7 a 10. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Bom, esse é um processo também muito comum, viu, irmãos? Quando nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor dentro do plano de salvação, não espere que os outros entendam e achem lindo e maravilhoso. Geralmente, o que acontece? Há murmuração. Bom, verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amados, os últimos acontecimentos aqui relatados por Lucas sobre a vida de Zaqueu demonstram porque houve realmente salvação na sua casa. Verso 8 diz assim, entre mentes, Zaqueu se levantou
e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, olha só onde estava o problema dele, né? Ele era o que, irmãos? Publicano, né? A fama tinha uma certa razão, né? Tinha razão a certa fama dos publicanos. Se tenho defraudado alguém em alguma coisa, restituo o quê? 4 vezes mais. Irmãos, quando de fato podemos afirmar que houve salvação na vida de uma pessoa? Hã? Frutos, né? Olha só, eu vou pegar as expressões do texto para você ver que legal, tá? Quando que de fato a gente pode dizer que houve salvação na vida de uma pessoa? Todos vocês estão certos. Mas sabe quando, irmãos? Quando o perdido se levanta diante do Senhor. O que a gente está vendo aqui, irmãos? Um homem que não podia ver se levantar diante do Senhor. Salvação. Eu brincava com isso quando a gente estava lá na outra igreja, né? Muita gente. Irmãos, aqui a gente não cai? Não, aqui a gente levanta. Já está tudo caído, então é melhor que levante, né? Irmãos, isso é verdade. Sabe quando há salvação? Quando o pecador se levanta diante do Senhor. Quando há um levantar diante do Senhor. E não só um levantar e uma resolução. Zaqueu se levanta do Senhor e Zaqueu resolve. Resolve o que, irmãos? Mudar a sua vida. Viver diferente, irmão. Zaqueu disse assim, a palavra diz assim, e se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo. Resolvo. Por que resolvo, irmãos? Tudo aqui está dentro dessa questão, né? Convém que eu vá. Porque ele tinha o livre-arbítrio Claro. de escolher o que ele queria. Claro. Foi dele que partiu. A graça está diante de nós, irmão, mas podemos desperdiçar a graça. O Senhor veio buscar e salvar o perdido, mas tem uma multidão e a gente pode ficar no meio da multidão. Entendeu? Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Isso aqui já é uma coisa interessante. Porque esse homem era rico. Há um outro episódio de um jovem rico que quando Jesus fala assim, quer me seguir? Então dá aos pobres, vem e me segue. Diz que o jovem rico saiu entristecido. Aqui a gente está vendo o quê? O contrário. Irmãos, o Senhor toca tão profundo na alma desse homem, no coração desse homem, que há um desprendimento quase que imediato. Dá para ver claramente aqui no coração desse homem o que importa. O que importa, irmãos? Sua riqueza? O que importa? Senhor. Se levantou e disse ao Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, naquele momento, de pé diante do Senhor, resolveu mudar de vida. Senhor, não serei mais um gatuno, um ladrão. Não quero mais defraudar ninguém e nem mesmo ter essas riquezas consumidas de maneira ímpia. Pelo contrário, se isto eu fiz, quero eu restituir. Quero eu devolver 4 vezes mais. Por que 4 vezes mais, irmão? Para que não fique dúvida sobre isso. Quanto foi mesmo que eu roubei? 30. Então tá aqui, tá os 30. Irmãos, quando há uma resolução diante do Senhor, há uma resolução diante do Senhor. Resolvo.
Deu para entender? Irmãos, pergunto a vocês, houve ou não houve salvação na vida desse homem? O que é a salvação na vida desse homem? O próprio Senhor confirma isso. Depois de tudo isso, o Senhor então, dá o seu brado, irmãos. Verso 9 a 10, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, esse tomou lugar à mesa no reino. Esse agora passa a estar vivo aos olhos de Deus. Esse pertence a mim e é herdeiro segundo a promessa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bom, irmãos, em resumo, aprendemos o seguinte com Zaqueu. Podemos ser pequenos e limitados, tendo diante de nós muitos desafios e maldições. Diante de tudo isso, sabe o que importa? Importa e fará toda a diferença em nossas vidas as nossas atitudes diante de Deus. Zaqueu era um homem pequeno, de estatura baixa, grandes limitações, mal podia ou não podia ver o Senhor. Era um ladrão, morava num lugar maldito, traidor, mas, irmão, também um homem de grandes atitudes diante de Deus. O que, afinal, importa na vida de Zaqueu? Zaqueu se levanta diante de Deus. Mesmo pequeno, mesmo em um lugar maldito, esse homem se levanta diante do Senhor e o Senhor, em sua casa, declara: hoje houve aqui salvação. Amém, irmãos? Entenderam? Amém. Bom, antes de orar, a mesa do Senhor. Nada melhor do que uma palavra de salvação para meditarmos na mesa do Senhor. Antes de orarmos e finalizarmos o culto, então, vamos cear aos pés do Senhor. Acho que a gente precisa pregar mais sobre salvação. Okay. Quando Zaqueu se levanta diante do Senhor, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu é levado a examinar a sua vida diante do Senhor. O trabalhar de Deus na vida de Zaqueu leva a Zaqueu a enxergar, a confessar, a reconhecer e a resolver mudar. A mais importante das recomendações para a mesa do Senhor é que nós examinemos a nós mesmos. Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma do pão e beba do cálice. Muitas vezes, em muitos momentos, tem faltado a nossas vidas esse examinar-se a si mesmo, esse enxergar-se a si mesmo, esse levantar-se diante do Senhor. Resolvo fazer isso, Senhor. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, se eu fiz isso, se eu faço isso, se tenho feito isso, resolvo então fazer diferente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso, irmãos, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela obra de salvação, te agradecemos porque o Senhor veio buscar e salvar o perdido. E o Senhor nos aliançou contigo mesmo por meio do teu sangue e por meio da cruz. Obrigado pela redenção que há em Cristo, Senhor. Obrigado, Pai, pela salvação bendita que o Senhor realiza nas nossas vidas. Senhor, olhamos hoje para a Tua palavra e vimos, ó Pai, o exemplo da vida desse homem, Zaqueu. E é lindo ver a transformação no seu interior. É lindo ver a maneira como esse homem se coloca diante de Ti e recebe o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que em todas as nossas casas esse brado do Senhor também venha ecoar. Hoje houve salvação. Que no nosso lar, na nossa vida, na nossa família, o Senhor venha conosco, Senhor, porque nos alegramos em receber o Senhor, porque nos alegramos em ter o Senhor conosco, porque nos alegramos, ó Pai, em sermos trabalhados, santificados, purificados pelas Tuas mãos. Porque nos alegramos em ouvir a Tua palavra, nos alegramos em andar contigo, nos alegramos em seguir ao Senhor. Sabemos todos nós que precisamos muito, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua assistência sobre as nossas vidas. Precisamos muito, Pai, somos carentes, ó Pai, da graça do Senhor nos acompanhando em todo dia, em todo tempo, Senhor. Nos ensinando, Pai, a andar contigo, a viver contigo. Obrigado, Pai, pela vida que há no Senhor. Obrigado, Pai, pelo reino dos céus. Obrigado, Pai, pela herança prometida em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua salvação. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, agradecidos por essa noite, agradecidos pela comunhão que teremos agora, agradecidos pelo tempo que teremos, ó Pai, nessas próximas semanas, Pai. Peço, Pai, a Tua bênção, a Tua segurança, a Tua autoridade, a Tua unção sobre a vida do Christian, da Janaína, dos irmãos que estiverem aqui. Que o Senhor continue a fazer essa obra, Pai, na nossa ausência. Não reconhecemos que nada somos, ó Pai, é o Senhor quem faz. A obra é do Senhor, a igreja é Tua, o corpo é Teu, o Espírito é Teu, a unção é Tua, a palavra é Tua. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue. Que o Senhor venha fazer mais e mais através da vida desses irmãos. Muito mais do que tem sido feito, Senhor, através da vida desses irmãos. Porque nos alegraremos com a obra do Senhor em todo o tempo. Nos alegraremos, ó Pai, com o falar do Senhor. Nos alegraremos com, ó Pai, a exortação do Senhor. Nos alegraremos, ó Pai, com a transformação do Senhor. Que esse tempo, Pai, os irmãos estejam unidos. Que esse tempo os irmãos estejam perseverantes, apercebidos.
E que nesse tempo eles possam se achegar mais e mais aos teus pés. O lugar de encontro contigo, aos teus pés da cruz. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa no final desta noite com a tua presença e que nossas conversas, nosso falar seja, Pai, envolvido com a alegria do Senhor, como o Senhor tem feito no nosso meio. Que a alegria do Senhor seja permeada sobre nossas vidas e o teu nome seja louvado. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, viu?